Olá, pessoal de Geometria Analítica! Hoje nós vamos ver as equações paramétricas do plano. Nós já tínhamos visto a equação geral do plano. Para equacionar um plano, conforme a equação geral, a gente precisava de um ponto conhecido deste plano e de um vetor normal ao plano. Já nas equações paramétricas, nós precisamos conhecer dois vetores paralelos ao plano e não colineares e também de um ponto. Então vejam o esquema que nós temos a seguir. Um plano com dois vetores U e V. Lembrem que estes vetores eles não precisam estar contidos no plano, porque nós temos a equipolência de vetores e assim podemos sempre tomar vetores que sejam paralelos a este contido no plano, que são outros representantes. E o ponto A também conhecido. Conhecemos os vetores U e V, conhecemos o ponto A. Se tomarmos um ponto qualquer do plano, um ponto P, e formarmos o vetor AP, como já vimos em unidades anteriores, podemos dizer que o vetor AP é uma combinação linear dos vetores U e V. Veja no esquema como é que ficam os vetores que compõem o vetor AP na combinação linear. Ao formarmos um paralelogramo, com o vetor AP sendo a diagonal deste paralelogramo, fechamos as laterais desse paralelogramo com os vetores H, V e TU. Neste nosso exemplo, dá para perceber que o valor do escalar H é maior do que 1, porque o tamanho do vetor HV aumenta e mantém o sentido. E o escalar T é um número entre 0 e 1, já que o tamanho de TU é menor do que U, mas o sentido se mantém. Pela combinação linear, podemos escrever que o vetor AP é igual a HV mais TU. O ponto A, como sendo um ponto conhecido, nós vamos chamar de coordenadas x0, y0 e z0. O ponto P, como é um ponto genérico do nosso plano, vamos chamar de simplesmente x, y e z. O vetor AP é o vetor que tem as coordenadas de P menos as coordenadas de A. Então, o vetor AP é o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. Os vetores V e U são os vetores conhecidos. Então, nós vamos chamar o vetor V de coordenadas A1, B1, C1 e o vetor U de coordenadas A2, B2, C2. Logo, se substituirmos os vetores AP, V e U na combinação linear, teremos que x menos x0, y menos y0 e z menos z0 será igual a h vezes A1, B1, C1 mais t vezes A2, B2, C2. Nota que nós temos multiplicação por escalar do lado direito da equação, nós temos uma adição e nós ainda temos uma igualdade de vetores. Então, resolvendo tudo isso, conforme definimos as operações em aulas anteriores, nós vamos isolar o x, o y e o z. Ao isolarmos x, y e z, ficaremos com x igual a x0 mais a1 vezes h mais a2 vezes t, y igual a y0 mais b1 vezes h mais b2 vezes t, e z igual a z0 mais c1 vezes h mais c2 vezes t. Ao conjunto dessas três equações, que formam um sistema, nós temos as equações paramétricas do plano. Paramétricas porque dependem dos parâmetros, que são h e t, números reais. Conforme fazemos o h e o t percorrer o conjunto dos números reais, nós vamos encontrar todos os infinitos pontos do nosso plano. Vamos fazer um exemplo que é um exercício do nosso livro de Geometria Analítica, do Steinbrück e do Interley. É um exercício do capítulo 5, de número 32. Equações paramétricas do plano contendo os pontos A, B e C. Tá? Então, nós conhecemos três pontos do plano. Se nós conhecemos três pontos e esses três pontos não estão os três alinhados, nós podemos formar dois vetores. Como no exemplo ali, eu formei os vetores AB e AC. O vetor AB de coordenadas 1, 0 e 3, quando eu faço B menos A. O vetor AC de coordenadas menos 2, menos 3 e 4, quando eu faço C menos A. Eu vou usar o ponto A de coordenadas 1, 1 e 0, mas poderia usar qualquer um dos três pontos, tá bem? Então, pelas equações paramétricas, ó, x menos o x do ponto, y menos o y do ponto, z menos o z do ponto, igual a h vezes um dos vetores, não importa a ordem, 1, 0, 3, mais t vezes o segundo vetor, menos 2, menos 3, 4. Fazendo os cálculos e isolando x, y e z na equação, teremos
x igual a 1 mais h menos 2t, y igual a 1 mais 0h menos 3t e z igual a 3h mais 4t. O zero não precisa aparecer e ele pode ser omitido no nosso sistema de equações. Chegando nas equações, x igual a 1 mais h menos 2t, y igual a 1 menos 3t e z igual a 3h mais 4t. Se eu tivesse escolhido um outro ponto, o B ou o C, mudariam apenas os valores independentes nas equações, mas todos estariam certos da mesma forma. Certo? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe no fórum ou pode escrever aqui no chat também, de comentários. Obrigada, bons estudos e até a próxima. O quê? Parece até que tá vendo um dinossauro atrás de mim. Kate?